Olá, olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, vamos à nossa aula de artes. Na nossa aula de artes, agora nós vamos trabalhar instrumentos musicais. Já trabalhamos na aula passada sobre a nossa voz, que é um instrumento musical também, já que faz sons. E hoje nós vamos trabalhar instrumentos de percussão e de corda. Aqui vocês estão vendo o quê? Jovens tocando baldes como tambores. Isso aí todo mundo faz em casa. Desde criança, quando é pequenininho, já pega lá o balde, a panela e começa a bater, não é isso? Todo mundo já fez isso quando é criança. Faz barulho, criança ama fazer barulho, né? E aqui eles estão usando os baldes como instrumentos musicais ou instrumentos de percussão. E eu vou trabalhar hoje diferente com o nosso livro. Eu vou passar bem rapidinho no livro, mas eu reservei uns vídeos para vocês assistirem, que serão melhores de vocês entenderem os instrumentos de percussão e os de corda, certo? Junto aqui com o nosso livro. Olha que eu estou aqui. Eu tenho aqui ó, um mini berimbau. E a gente vai ver aqui por que eu estou mostrando aqui o berimbau. Eu poderia trazer para vocês uma coisa que tem aqui no livro, né? E que eu já tive, mas agora eu não tenho mais, porque eu dei para os meus sobrinhos um violão. Sim, eu toco um pouquinho de violão. Um pouquinho só, viu? Não é muito, não. E também já toquei outro instrumento musical, como eu já falei para vocês, com os instrumentos de sopro. Eu tentei aprender a tocar saxofone. Eu sempre gosto de barulho, certo? Eu gosto sempre de estar ouvindo música. Então, assim, para mim, os instrumentos musicais são muito bons. Então, aqui, o que essas pessoas estão fazendo na imagem? Elas estão usando baldes de plástico como instrumentos de percussão, certo? E aqui, no nosso texto, vai falar um exemplo de um percussionista, que percussionista é todo aquele que toca instrumentos de percussão. Bateria, tambor, certo? Todos os instrumentos de percussão. Então, aqui no livro vai falar desse percussionista chamado Naná Vasconcelos. Ele fez sons com vários objetos. E aí fala que ele criou uma batucada na água da piscina de casa. Gente, então assim, ele utilizou várias formas de tirar som, como os músicos falam, né? Tirar som, ele tirava som de qualquer coisa. Então, assim, ele foi muito conhecido, certo? Por fazer som com vários objetos. E aí diz assim, a questão 2. Que objeto você escolheria para criar som? Gente, vocês já criaram som, como eu já vi vocês com a garrafa e o cano, não foi? Vocês criaram som. E a gente pode criar som com balde, com panela. Quem nunca bateu a tampa da panela assim, ó? A mãe fica doidinha com o ouvido, né? Mas também faz som com a tampa de panela. Às vezes está lá batucando na mesa, né? Tem gente que tem um batuque certinho na mesa. Então, até o nosso corpo, né? A gente consegue, ó, tirar som com o nosso próprio corpo. Tem gente que consegue imitar sons de instrumentos musicais com a boca, certo? Eu vou depois mostrar para vocês. E aí, vamos lá. Aqui é o famoso Naná Vasconcelos. E aqui nessa foto ele está com um berimbau, certo? Ele sempre representou muito o Nordeste, já que ele é pernambucano. Pernambuco é um estado do Nordeste, um dos 9 estados da região Nordeste. Então, ele sempre prezou por representar, certo, o Nordeste. Então, aqui, olha, berimbau, caxixe, por isso que eu trouxe, olha, o berimbauzinho que eu tenho aqui, certo? Esse é só de enfeite, esse não toca não, viu? Ele faz um barulhinho, mas não é. Aqui, olha. Aí aqui é um coquinho, né? Então, vamos lá. O berimbau. Eu só vou mostrar aqui para vocês porque eu tenho lá um vídeo tirando o som do berimbau. Olha aqui, o berimbau ele é um instrumento originário da Angola, que é um país africano.
e foi trazido pelos africanos escravizados para o Brasil já no período colonial. Ele é utilizado nas rodas de capoeira. Todo mundo sabe, capoeira é uma dança, certo? E uma dança que depois se transformou num esporte, certo? Então, aqui, vamos lá. Para tocar o berimbau, o músico percute o fio de aço, que é esse aqui, com uma vareta. Olha aqui a vareta. Ao mesmo tempo, ele pressiona o fio com uma pedra. Olha aqui a pedra, certo? Enquanto isso, ele chacoalha ritmadamente o caxixe, que é um chocalho. O instrumento é classificado por tipos de som. O gunga, o berra-boi, de tom mais grave, o médio, o de tom médio e o violinha ou viola de tom mais alto. Então, aqui é o que compõe, certo, o berimbau, certo? O fio de aço, aqui é o arco de madeira, a cabaça, que é que vai, como é que fala? Levar esse som, certo? Porque precisa de uma caixa, né, acústica para reproduzir o som. Caixa acústica, certo? Estou chamando caixa acústica só para vocês terem uma ideia. Para reproduzir o som, é igual o violão. O violão, ele tem aquela caixa de madeira aberta ali, e ali o som vai ecoar, certo? E aí tem a vareta, que ele vai bater. Gente, para tocar um instrumento, primeiro tem que ter muita coordenação motora. Aí você imagina, ele tem que estar aqui com a vareta, batendo ao mesmo tempo aqui no caxixe, certo? E com a pedra, tudo ao mesmo tempo, para poder tirar um som do berimbau, certo? E eu vou mostrar aqui para vocês o som do berimbau. Parei aqui, né? Deixa eu aumentar aqui. Olha aqui. O arco, certo? Aqui a haste, o caxixe, aqui a pedra aqui, certo? E aqui a cabaça, certo? Aqui é uma orquestra musical, certo? E aqui vários E aí, vocês gostaram do vídeo do berimbau? Então, vamos lá. Vocês já conheceram o berimbau, ouviram o som dele, certo? E viram que Naná Vasconcelos foi um dos grandes representantes, certo? Da nossa música através da percussão, certo? Com vários instrumentos
e principalmente o berimbau. Então, vamos lá para a próxima página. Aqui é a hora de explorar os corpos sonoros. Vamos procurar objetos que nos permitem executar o som semelhante ao do reco-reco. E aqui, nós temos aqui, olha, a garrafa plástica, que ela tem umas ondinhas, né? Aquela garrafinha de água mineral. O espiral do caderno, ou o papelão assim ondulado e um pente de cabelo. Aí vocês podem fazer, você passando o pente nessas estruturas, você observa um tipo de som, como se fosse, certo, o som do reco-reco. Vou mostrar para vocês aqui o reco-reco. Fala galera, fala fofos e fofas, e hoje eu vou deixar mais para você utilizar na musicalização infantil. O reco, ele é um instrumento muito utilizado nas rodas de samba, mas também na educação infantil. É um instrumento desenvolver na criança. Eu só quero o som. Cadê o som? Materiais que nós podemos utilizar, desde um cabo de vassoura, ou de conduíte, ou também de cremalheira que nós podemos, que faz porta nas rodas de samba. E esse aqui eu fiz uma cópia, uma xerox, e ficou com um som parecido. Usou uma mola. Esse outro aqui também, ele é feito com uma mola apenas, vai ter uma sonoridade diferente, vai variar a forma do som, como você ouve esse som, porque o material vai diferenciar na produção do som. Esse aqui é um tubo, né, de alumínio, um tubo que vai pegar apenas uma mola, vai ter um som diferente. E também tem um reco-reco que você pode fazer de forma mais simples. Aqui eu peguei... Aqui é só um modelo. No vídeo de hoje falaremos desse instrumento maravilhoso que é o reco-reco. Existem dois tipos de reco-reco. O reco-reco de bambu, que será o usado na aula de hoje, e o reco-reco de mola. Os dois são usados há bastante tempo no samba. Esse reco-reco de bambu aqui, que eu estou usando, é o mestre Trambique que fazia esse reco-reco. Infelizmente nos deixou, mas deixou esse instrumento maravilhoso para a gente perpetuar o abaqueto. Para baixo, para cima, para baixo, para cima, tá? Ela vai e volta. Mais ou menos esse aqui. Só que nós temos que colocar acentuações para poder dar o molejo do samba. E essas acentuações vão entrar na primeira semicocheia e na quarta sempre. Vamos ver como fica? 1 e 2 e... Então, galerinha, é esse o som, certo, do reco-reco. E aí vocês podem reproduzir ele com esse material que eu mostrei para vocês. E aqui no livro. Aqui é o violão. A identidade musical de um povo pode ser percebida por meio dos seus instrumentos musicais. No Brasil, por exemplo, no campo ou nas cidades, o violão ou viola são a base do nosso cancioneiro. Gente, os nossos principais instrumentos, assim, mais conhecidos, né? São o violão, a viola, certo? Principalmente nos interiores. A viola é muito conhecida. Esses dois instrumentos de corda estão diretamente relacionados às mais diversas festividades e ritmos populares, como cururu, cateretê, garância, toada, pagode caipira e arrasta-pé. No Brasil, há regionalismos musicais bem distintos,
Existem gêneros de origem urbana, como o samba rural e o pagode de viola. A partir desses regionalismos, pode-se afirmar que no Nordeste a principal referência do uso do violão ou viola está nos repentistas. Na região Sudeste, temos as duplas de violeiros, relacionadas às festas populares, como a Folia de Reis e as Folias do Divino. Já na região Sul, são os bailados, que formarão a identidade desses violeiros. E aqui está faltando no Centro-Oeste, os violeiros da roda de catira. Olha aqui, uma roda de catira, certo? Que são, os violeiros tocam e os outros homens ficam marcando o passo. Olha aqui. Que instrumentos os personagens da pintura estão tocando? Estão tocando violões. É o violão de catira. A garganta tá doendo. 2. Em quais festas populares esse instrumento musical é comum? Como a gente já viu aí no texto, festa junina, folias de ver e festa do divino, entre outras festas, certo? E aí, nós temos aqui falando sobre a moda de viola, certo? A moda de viola, ela é, na verdade, a moda é uma palavra de origem portuguesa que se refere ao mundo caipira. A moda de viola, como conhecemos, ela é falada sobre as músicas do campo, do interior, certo? Que as pessoas sempre dizem, vamos ouvir uma moda, e a moda sempre é uma música do interior, como a gente chama aqui de música caipira. E os principais temas dessas canções são a saga dos boiadeiros, dos lavradores ou histórias trágicas de amor, certo? Lembra quando a gente falou sobre cordel, que aí eu falei sobre aquele poema de Patativa do Assaré, A Triste Partida? Então, daquele texto, Luiz Gonzaga transformou em música. E aí, certo? Os instrumentos musicais como viola são utilizados, certo? Aqui vocês vão ler a história de um dos violeiros mais conhecidos do país, Tião Carreiro, certo? E aqui a família dos objetos, dos instrumentos de corda, que são os cordofones. Lembram dos instrumentos de sopro, certo? Que nós já estudamos, os instrumentos de percussão e agora os cordofones, que são os instrumentos de corda, certo? Utilizam cordas tensionadas para produzir o som. Os cordofones produzem sons quando suas cordas são dedilhadas, friccionadas ou arpejadas. Ou seja, você aperta com o dedo as cordas e no outro você arpeja, você tange a corda, né? Aí como violino, berimbau, harpa, guitarra, lira, cítara ou citara, contrabaixo e alaúde. E a gente vai ver esses vídeos daqui a pouco, certo? E aqui fala sobre os instrumentos musicais. Aqui eu tenho sanfona, eu tenho aqui um atabaque e tenho um violão, certo? Então, vamos lá para os vídeos, para que tenha uma parte mais alegre para vocês. Os instrumentos musicais de percussão. Vocês gostariam de saber mais sobre eles? Os instrumentos de percussão emitem sons quando damos pequenas batidas com as mãos ou com as baquetas. Eles são distintos entre si e vêm de países muito diferentes. Vocês querem conhecer alguns instrumentos de percussão? Vamos começar! A bateria é um instrumento formado pela caixa, o bumbo e os pratos. É muito usada no rock. Vamos escutar o som dela. Isso foi muito legal! Que ritmo! O tambor é um instrumento com uma pele esticada, na qual batemos para fazer diferentes ritmos.
O tambor vem das tribos africanas. Escutem o som. O xilofone é um instrumento com lâminas. Se você bater nelas, cada uma tem uma nota diferente. Você escutou o som? É muito tranquilo e agradável. Os pratos são 2 círculos de metal planos. Ouvimos o som que fazem quando batemos um prato no outro. Agora vamos escutar o som deles. Bravo! As maracas costumam ser tocadas de 2 em 2. São muito utilizadas na música com ritmos latinos. Este instrumento nasceu entre a Venezuela e a Colômbia. Maracas, ação! Tem um som genial! Este instrumento tem este nome por causa da sua forma. Para que o som saia bonito, você deve segurá-lo somente com os dedos. Escutem o som. Vamos revisar os instrumentos de percussão que aprendemos. Bateria, tambor, xilofone, pratos, maracas, triângulo. Genial! De percussão, agora vamos para os instrumentos de corda. Olá pessoal, vamos conhecer agora a história dos instrumentos de cordas, principalmente o violão. Para isso, vamos fazer uma viagem no tempo. Então vamos lá. A história do violão e dos instrumentos de cordas se iniciam na pré-história. Encontraram desenhos em cavernas e um arco com uma corda de tripa animal esticada, onde os aborígenes colocavam a boca na corda esticada usando como ressonadora. Mantendo a boca aberta e dividindo a corda em tamanhos diferentes, se criava novos sons. Mais para frente, eles adaptaram cascos de tartaruga e couro. Substituíram então a boca pelos cascos de tartaruga. O casco servia de corpo ressonador, como o corpo do violão. Lembra bem uma harpa. Na verdade, essa é a teoria da harpa. Os persas chamavam de citara ou cítara. Mais tarde, passa a ser chamado de guitarra na língua mourista. A palavra guitarra tem a sua origem mais imediata no termo guitarra. Além dos cascos de tartaruga, eles também usavam cabaças e fechavam com couro animal. Logo o instrumento começou a sofrer várias transformações. Logo adiante, nasce um novo instrumento, também com cascos ou cabaças, mas agora com um braço. E é aqui que começa a evolução. As cordas esticadas neste braço gerou uma grande comodidade e facilitou a execução, pois diminuiu consideravelmente o número de cordas. E com este braço, podia-se dividir as cordas em partes, como é feito até hoje no nosso violão tradicional. Como dito, as primeiras construções eram de cascos de tartaruga e também cabaças fechadas com couro animal. Mais para frente, passou a ser construído com madeira. O alaúde é considerado o avô do nosso violão, pois é o instrumento mais antigo e mais parecido com o nosso violão de hoje em dia. A história e a trajetória do alaúde é muito interessante, pois os árabes acabam levando o alaúde para a Península Ibérica, onde os franceses começam a criar novidades a partir dele. Mas antes, quero falar de alguns instrumentos
que surgiram do alaúde e seguiram uma linhagem. Depois, a gente volta para a Europa e veremos um outro caminho que alguns instrumentos tomaram. Então vamos lá. A partir do alaúde, surgem novas ideias. Olha que interessante. Temos aqui o rubade, ou rebade, que originou a conhecida rebeca, ou rabeca. E junto com a lira de braço, que são antecessores do violino. Muito interessante. Então, temos os antecessores do violino, que são a rabeca e a lira de braço. Notem a semelhança com o alaúde, corpo e braço, acrescentando apenas um arco com crina animal para friccionar as cordas. A palavra rabeca é usada tradicionalmente em Portugal e no Brasil para designar instrumentos de corda friccionada com arco. Em Portugal, até o século XX, os cursos oficiais de conservatório, como é o caso do Conservatório Real de Lisboa, o violino era chamado de rabeca. A partir de 1903, substituíram a palavra por violino. A origem dos instrumentos de cordas friccionadas está ligada ao surgimento do arco. Instrumentos de cordas dedilhadas são certamente o tipo mais antigo. Por muitos anos eram usadas cordas feitas de tripa animal, no caso o carneiro. Temos aqui a viola de arco. Este instrumento é da mesma família do violino. Instrumentos de cordas friccionadas. O seu formato é igual ao do violino, mas o tamanho está entre o violino e o violoncelo. Seu timbre é mais grave do que o do violino. Também possui 4 cordas afinadas por quintas. A forma de tocar é igual à do violino e a técnica é semelhante. A extensão do seu som é de quase 3/8. O seu arco é ligeiramente mais pesado e maior. A viola é mais utilizada na música clássica, principalmente nas orquestras sinfônicas e nos quartetos de cordas, mas também pode ser utilizada em música de câmara, assim como na música popular, como o jazz e o rock. Na verdade, não existe regra. Qualquer instrumento pode tocar qualquer estilo musical. Agora, vamos para o violoncelo. O violoncelo é o membro mais recente da família do violino a ser aperfeiçoado na sua forma e proporção. O violoncelo evoluiu dessa mesma ideia de se construir instrumentos em famílias, porém aplicada ao violino. Na verdade, existem inúmeras contradições sobre a evolução dos instrumentos musicais. Porém, esta é uma versão mais sensata que encontrei para este trabalho. O violoncelo tem uma característica sonora singular. Seu som aveludado emite notas com sons médio graves. Apesar do seu uso estar fortemente em música clássica, hoje em dia o violoncelo teve uma migração impactadora em outros estilos musicais. Está presente diretamente na música pop, rock, enfim, músicas populares de todos os estilos, e no jazz. É tocado na vertical utilizando vara ou simplesmente o pizzicato. Esta então é a família do violino. O violino atuando nas regiões dos agudos, a viola nos médios agudos, violoncelo nos médios graves e o baixo ou contrabaixo nos graves. Já que estamos entendidos sobre a família dos violinos, já que demos uma pincelada sobre a história e a família dos violinos, vamos voltar então ao avôzinho, o alaúde, onde tudo começou. Falamos muito da viola de arco, do violino, da família do violino. Agora vamos saber como surgiu a viola caipira, o violão e a guitarra.
Vamos falar de uma versão espanhola do alaúde, chamada de vihuela. É um instrumento basicamente igual ao alaúde, com a mesma afinação, mas seu corpo toma a forma de 8. O alaúde, com esse formato de pera, era associado à cultura moura, que há muitos anos dominou a Península Ibérica. Os árabes conquistaram e se espalharam por quase toda a Península Ibérica. Tornaram-se senhores de um vasto território e expandiram-se para o ocidente, ocupando o território que hoje é Portugal, deixando profundas marcas na cultura local, inclusive o alaúde. Mais tarde, quando os nobres espanhóis começaram a querer algo diferente, eles criaram a vihuela, mas a afinação ainda era a mesma. Então, a partir do alaúde árabe, surgiram as vihuelas na Espanha e as violas de mão em Portugal. A Península Ibérica foi o maior berço de cordas dedilhadas do planeta. O alaúde era tão religioso que iniciava-se com a palavra Allah, que quer dizer Deus. Os árabes usavam o alaúde para canções religiosas. A história do violão mais forte começa, então, com a vihuela. Temos, então, o alaúde e depois a vihuela. Surge a guitarra renascentista, também com cordas duplas, mas agora com afinação do violão. Na sequência, aparece a guitarra de corda de aço, que é a viola caipira, variante da guitarra barroca, com corda de aço, a mesma afinação. As violas portuguesas chegaram ao Brasil trazidas por colonos portugueses de diversas regiões do país e passou a ser usada pelos jesuítas na catequese de indígenas. Mais tarde, os primeiros caboclos começam a construir violas com as madeiras toscas da terra. Era o início da viola caipira, essa que temos até hoje em dia. Por fim, surge a guitarra romântica. Finalmente é o precursor do violão e já tem o mesmo corpo do nosso violão de hoje em dia. O violão é conhecido mundialmente como guitarra e faz parte do grupo de instrumentos de cordas pulsadas, que são classificados em providos de haste, que é o braço, que é a guitarra, o alaúde, a vihuela, a viola, e o sem haste, que é sem o braço, que é a harpa, a lira. Veja bem que curioso. No Brasil, quando se fala a palavra guitarra, estamos nos referindo a um instrumento elétrico chamado guitarra elétrica. Isto porque os portugueses que introduziram esse instrumento no Brasil possuem um instrumento que se assemelha muito ao violão, que é igual à nossa viola caipira. Esse instrumento possui as mesmas formas, as mesmas características, né, do violão, sendo apenas um pouco menor. Daí então, quando eles viram a guitarra espanhola, né, que pra gente é violão, viram que era um pouco maior o corpo, colocaram o nome então no aumentativo, que eles tinham uma viola, apareceu um outro instrumento semelhante, um pouco maior, passaram a chamar de violão. Viola e violão. Em outros países que não falam a língua portuguesa, o nome do violão é guitarra. Guitarra acústica, que é o violão, ou guitarra elétrica, que é a que conhecemos. O substantivo guitarra refere-se a uma série de instrumentos de corda, de cordas dedilhadas, que possuem geralmente de 6 a 12 cordas. Apenas no século XX,
o nome guitarra retornou ao vocabulário corrente dos brasileiros, mas apenas para designar a versão sólida. Outro instrumento também trazido de Portugal, chamado de braguinha ou braga, é o nosso cavaquinho, originário do Minho, norte de Portugal, que mais tarde foi amplamente introduzido na cultura popular de Braga pelos nobres. Então, galerinha, certo? Foram os nossos vídeos sobre instrumentos de corda e instrumentos de percussão. Espero que vocês tenham gostado, certo? E até a nossa próxima aula de artes. Beijo, beijo e até mais.